Hoje a gente vai ler um texto, o texto eu chamei Buscar Socorro quando esgotadas as possibilidades. O texto é bem simples, a palavra mais simples ainda. Eu gostaria de ler o texto que está em Mateus 15, de 21 a 27. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, partindo Jesus dali, retirou-se para as regiões de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, provinda daquelas cercanias, clamava dizendo: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, que minha filha está horrivelmente endemoniada. Contudo, ele não lhe respondeu palavra. Chegando-se, pois, a ele, os seus discípulos rogavam-lhe, dizendo: Despede-a, porque vem clamando atrás de nós. Respondeu-lhes ele: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então veio ela e, adorando-o, disse: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondeu: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ao que ela disse: Sim, Senhor. Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mão dos seus donos. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja-te feito como queres. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Normalmente, só se procura médico quem está doente. Essa senhora, na realidade, eu vou contar uma historinha para vocês. Ela era grega e estava morando naquela região. Ela foi chamada de Cananeia por causa da região, que era a região dos antigos cananeus. Mas ela era uma grega, Ciro-fenícia de nascimento. Era uma pessoa instruída no conhecimento de tudo. Eles tinham muitos deuses, eles tinham tudo que vocês possam imaginar. E estavam forrados. E ela procurava resposta para a filha dela. A vida dela deveria até estar muito bem, mas a filha dela não estava bem. E isso a incomodava, a ponto de que ela procurava uma solução, uma saída para o seu problema. Isso é uma das coisas que muitas vezes a gente não consegue entender. Por que alguém abre mão de si mesmo em prol de outros? Quando nós amamos, o amor que nós sentimos como pais, como mães, como filhos, como parentes, é tão grande que se forma elos. E esses elos não podem ser quebrados, porque na realidade eles são a estrutura de uma sociedade. Nos dias de hoje sentimos muita falta dessa verdade. Essa mulher demonstra que ela tinha muita sabedoria e tinha muito zelo pelos seus, a ponto de fazer uma coisa que um grego não faria nunca. Ela saiu correndo atrás de uma pessoa, porque ela esgotou todas as capacidades naturais que ela tinha. Muitos anos depois, um senhor chamado Paulo visitou um lugar grego chamado Areópago, um lugar onde tinha muitas imagens, tinha muita coisa, e ele entrou lá dentro. E quando ele entrou naquele lugar, ele procurou, até que ele achou um lugar onde tinha um monumento levantado, só que não tinha nada em cima, e embaixo estava escrito: Ao Deus desconhecido. Ele pediu a palavra a todos que estavam lá e falou: Pessoal, é sobre esse Deus que eu vou querer falar para vocês. Vocês têm muitos, mas eu quero apresentar para vocês um que pode fazer a diferença. Aqui, Jesus, no texto que nós estamos lendo, vemos uma senhora que conhecia todos esses deuses e conhecia todas essas coisas, e o que ela fez? Ela foi procurar a solução, porque não estava conseguindo nos caminhos comuns que ela tinha. Para isso, ela teve que se humilhar e ir numa direção. Mas ela foi num lugar que existia uma hierarquia rígida. O que é uma hierarquia rígida? Nos dias de hoje, as pessoas esquecem o que é uma hierarquia. Mas quem lembrar de soldados, lembrar de guerras, sabe que existem ordens. Por que o general nunca está na frente da batalha? Por que ele é um estrategista? Porque ele é fraco? Porque ele é débil?
porque ele é uma pessoa sem autoridade, ou exatamente o contrário? Porque ele é autoritário, ele sabe o que ele tem que fazer, e ele sabe a voz de comando que ele tem que dar. E os seus comandados têm que ouvir e atender da forma certa. E essa senhora foi visitar Jesus, mas presta atenção no que aconteceu. Ela entrando, falando com Jesus, Jesus não deu a mínima para ela. Ela buscando a presença de Deus, buscando o Senhor, clamando, pedindo socorro, e Deus não respondia sequer uma palavra. Pelo contrário, se fazia de surdo. E ela não cessava de clamar. Ao ponto dos discípulos dele se irritarem. Se irritarem e falarem: Jesus, despede logo essa mulher. Você não está vendo que ela está clamando, gritando aí o tempo todo? Você não está vendo o que ela está fazendo? Presta atenção no que ela faz. Ela está incomodando. E nós viemos para cá, para uma região tão longa. Nós viemos fazer o quê? Nós viemos nos retirar. E está aqui essa mulher fazendo esse barulho todo, esse alvoroço. Jesus respondeu uma coisa: eu cumpro ordens. Eu sei seguir hierarquia. E a minha hierarquia é clara. Eu vim somente para a casa de Israel. Eu vim buscar as minhas ovelhinhas. E as minhas ovelhinhas são as que eu vou falar. Elas vão receber todas as coisas. Os discípulos entenderam o que Jesus falava e calaram a boca. Porque a palavra de Jesus era mais autoritária. Ninguém falou: Jesus, você está equivocado, presta atenção, a gente vai bater um papo agora, vamos conversar, todo mundo tem direito de ouvir a tua palavra, todo mundo tem direito de ouvir. Não, Jesus falou de forma nenhuma. Só tem direito de ouvir as minhas palavras aqueles que têm o meu ouvido. Jesus sabia cumprir ordens. E se vocês quiserem saber, uma das pessoas que não cumpriu ordem no céu tem ordem, e ordem absoluta. Uma das pessoas que não cumpriu ordem foi Lúcifer. No exato dia que ele quis pegar o lugar de Deus. Ele tinha toda a capacidade de fazer todas as coisas. Ele era um tocador, um músico de primeira grandeza. Ele tinha uma responsabilidade no céu fantástica. Dizem que os pés deles brilhavam por causa dos lugares onde ele pisava, que tudo brilhava. Ele era Lúcifer, um anjo de luz. E ele quis fazer o seguinte: estou cansado da minha função, agora eu não quero ser mais soldado, eu quero ser general. Quando ele pensou em fazer isso, veio Deus e falou: aqui você não entra. E Jesus conhecia o poder da hierarquia. E ele falou: ninguém passa. O meu espaço está reservado. Então, pera lá. Então, se eu estiver orando a Deus fora da vontade dele, ele não vai me ouvir? Isso é certeza. Primeira coisa. Segunda coisa. E se eu estiver orando dentro da vontade dele, mas para coisas que é só para o meu próprio deleite? Pode ter certeza absoluta. Deus também não está ali. Mas e se eu estiver buscando coisas que vão trazer solução para as minhas situações? Para aquilo que eu estou precisando? Pode ter certeza absoluta. Deus vai ouvir. Mas continuando a história, vamos ver em que condição que ela vai ouvir. Jesus, quando a mulher chegou diante dele, aqui no livro de Mateus, fala que chegou diante. Em Marcos, diz que entrou dentro da casa. É dentro da casa que ela entrou. Ela se colocou, ela fez a coisa mais humilhante para um grego. Ela se humilhou no chão. Ela se jogou no chão, ela se prostrou. Não é essa de, ai, só uma baixadinha, não é se lançar no chão. É de cara no chão. E adorou um homem. Porque ela sabia que aquele homem não era um homem. Ele não era nem um deus grego, ele era muito mais que um deus grego. Era muito mais do que todos aqueles que ela conhecera na vida dela. E ela adorou, e Jesus também não parou. Jesus, ele respeitava a hierarquia, eu volto a dizer isso o tempo todo. A autoridade que ele tinha, a autoridade que ele era investido. E ele falou: não é justo alimentar você. Porque os filhos primeiros devem comer, e os cachorrinhos depois, nem comer, na verdade. Ele falou: a preocupação é com os filhos. Resultado, e é de deixar de queixo cair. A mulher respondeu: eu concordo com as suas palavras.
as suas palavras são verdadeiras. Você veio para cuidar de um povo, e eu não sou desse povo, eu não faço parte dele.